Stan Smith é um agente da CIA bastante egoísta e teimoso, que sempre comete erros catastróficos ao tentar alcançar seus objetivos pessoais. No entanto, apesar de viver colocando sua família em perigo, existem alguns momentos onde ele demonstra realmente se importar com cada um deles. Ficou curioso? Então assiste o vídeo até o final que vou te mostrar algumas das vezes que Stan tentou ser um bom pai. Mas antes, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Transplante de rim. Quando Hayley sai para beber com Francine e uma de suas amigas, ela acaba bebendo tanto que seus rins param de funcionar, e ela precisaria fazer um transplante para continuar viva. Francine não podia doar porque tinha perdido um de seus rins de tanto beber, e por isso Stan se oferece para dar um de seus rins para ela. Mas Francine hesita e revela que Stan podia não ser o pai verdadeiro de Hayley, porque um dia antes de seu casamento ela traiu ele com outro cara. Então, como o hospital demoraria para fazer um teste de DNA e Francine não fazia a menor ideia de quem era o cara com quem tinha ficado, os dois decidiram usar uma máquina do tempo da CIA para poderem voltar para o passado e pegar o nome do homem que ficou com Francine e depois procurar ele no presente caso Stan não fosse o pai verdadeiro de Hayley. No entanto, Stan não aguenta ver a traição de Francine e acaba separando os dois. Porém, ele rapidamente se arrepende disso porque podia ter feito Hayley desaparecer do presente para sempre. E muito arrependido, ele decide fazer Francine dormir com aquele homem, porque ele amava Hayley e queria que ela existisse mesmo que não fosse o pai verdadeiro dela. Então, depois de fazer algumas loucuras, Stan completa o plano e volta pro presente. Depois de pedir para Roger roubar o rim do outro cara, Stan corre pro hospital e entrega o órgão pro médico, e diz que não queria saber o resultado do DNA, e que também era para tirarem um rim dele e usarem o que fosse compatível com Hayley sem que ele soubesse, porque Hayley era a filha dele e nada mudaria isso. Eu quero que tire meu rim, independente do que esteja aí dentro. Ela é minha filha, não importa o resultado. Garoto popular. Quando Stan percebe que Steve era um grande fracasso, ele decide ajudar o garoto a ficar popular e por isso resolve transformá-lo em um atleta e paga para o treinador de polo aquático da escola colocá-lo no time. Porém, Steve não sabia nadar e acaba se afogando. Depois desse fracasso, Stan tem outra ideia para transformar Steve em um atleta. Ele decide dar ao garoto alguns esteroides não testados que ele tinha pegado escondido da CIA. No entanto, ao invés de ganhar músculos, Steve acaba ganhando peitos, o que assusta a todos. Muito preocupado com seu filho, Stan pede para ele esconder tudo até resolverem aquele problema. No entanto, quando vai para a escola, Steve acaba deixando os outros garotos verem seus peitos, e com isso ele começa a receber muita atenção e fica popular quando começa a fazer algumas coisas questionáveis. Quando Stan fica sabendo disso, tenta explicar para Steve que os outros garotos não gostavam dele e sim dos seus peitos, mas Steve não acredita e foge para ir a uma festa. Muito preocupado com o comportamento de seu filho, Stan decide ensinar uma lição para ele, e por isso toma 3 pílulas de esteroides e consegue peitos maiores que o dele, e depois vai até a festa onde Steve estava. Com isso, todos começam a ignorar Steve, e o garoto percebe que ninguém gostava dele de verdade. E depois dessa confusão toda, Stan também percebe que nunca deveria ter tentado transformar Steve em uma coisa que ele não era. I'm sorry I pushed you to be popular. I just wanted you to have a better time in high school than I did. Preocupação. Quando Jeff termina com Hayley, descobrimos que a garota perdia totalmente o controle e ficava muito agressiva sempre que era rejeitada. E depois que ela destrói um shopping, Stan fica com muito medo dela ser presa se surtar novamente, e por isso decide começar a controlar os caras com quem ela saía, porque Hayley tinha um gosto horrível para homens. Com isso, Stan acaba concordando em deixar Hayley namorar com Bill, o seu dublê da CIA, o que deixa Francine meio perturbada. Com o tempo, Hayley acaba ficando muito apaixonada por Bill, mas na primeira oportunidade ele acaba tentando seduzir Francine, o que deixa Stan extremamente furioso, e por isso ele expulsa Bill de sua casa. Então, com medo de Hayley surtar depois de descobrir o que tinha acontecido, Stan decide esconder tudo dela e resolve fingir ser Bill e começar a agir feito um grande idiota para Hayley terminar com ele sem surtar. No entanto, o plano não funciona como esperado e Hayley acaba descobrindo toda a verdade. E como Stan esperava, ela acaba surtando e coloca fogo em uma floresta. Quando você era pequena, ele entrava no seu quarto todas as noites para pôr um pirulito em sua boca para que tivesse sonhos doces. Coisas em comum. Quando Steve se sente ignorado por seu pai, ele decide encontrar alguma coisa em comum para se aproximar dele.
Com isso, o garoto descobre que Stan estava construindo o carro dos seus sonhos, e a única peça que faltava para ele ficar pronto era uma porta. Steven então encontra a peça que faltava na internet, e por isso ele embarca em uma aventura com seu pai para buscar a peça. No início, a viagem se demonstra um grande fracasso, porque os dois não tinham nada em comum para conversar. Mas depois de sofrerem um acidente de carro e Stan perder sua carteira e sua calça, os dois começam a se entender. Eles então acabam vendo outro motorista que precisava da mesma porta que eles, e por isso, quando chegam em uma loja, Stan pede favores para a Cia e consegue seu carro e calças novas. Quando finalmente alcançam o outro motorista, eles começam uma corrida para ver quem conseguiria a peça primeiro, e depois de fazer algumas loucuras, Steve e Stan acabam ganhando a disputa. Porém, ao perceber que conseguir a porta acabaria com a única coisa em comum que tinha com seu filho, Stan deixa o outro homem ficar com a peça, porque ele valorizava mais passar um tempo com Steve encontrando peças do que realizar seu sonho de montar o carro. Não está entendendo, filho? Procurar portas DeLorean é nossa paixão. Ah, é? Acho que é sim. É claro que é. Tentou salvar sua família? Quando Stan chega atrasado no trabalho, ele perde a explicação sobre um treinamento de guerra nuclear que a CIA iria fazer e começa a achar que toda aquela encenação era real e que um apocalipse nuclear estava prestes a acontecer no mundo. Em pânico, com medo de perder sua família, Stan volta correndo para casa e tenta salvar todos, levando ele às pressas para uma floresta que ele achava ser um local seguro. E com isso, toda a família Smith começa a acreditar que eram os únicos humanos que restaram na Terra. No entanto, pouco tempo depois, Stan recebe uma ligação de Roger, que ele tinha largado para trás, e descobre sobre a confusão que tinha feito com o treinamento da CIA. Mas fica com vergonha de admitir para sua família que tinha errado. E por isso, com medo de perder o respeito deles, Stan resolve manter a farsa e continua vivendo com eles na floresta. Mas as coisas não terminam sendo fáceis, e depois que Stan se envolve em uma confusão com um caçador que não sai da floresta há 10 anos e com um acampamento de garotos surdos, toda a família Smith acaba descobrindo a verdade e ficam furiosos com Stan por ter mentido para eles. Porém, apesar das mentiras de Stan, as ações imediatas dele para tentar salvar a vida de sua família demonstram o quanto ele realmente se importava com cada um deles. Guerra nuclear, Stan? Tem certeza? E esse foi o vídeo. Se chegou até aqui, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e também deixe nos comentários se você lembra de mais algum outro momento que Stan foi um bom pai. Valeu e fui!